Desde seu surgimento em 1995, o JavaScript vem crescendo e se tornando a mais popular e dominante linguagem da web. Na última década, a adoção dele só vem crescendo e não mostra nenhum sinal de que esse crescimento talvez seja desacelerado. E desde que surgiu, o desenvolvimento front-end vem mudando drasticamente. Os navegadores evoluíram, o uso de celulares aumentou intensamente, surgiram as single-page applications e mais um monte de outras coisas que transformaram completamente a maneira como programamos o front-end de uma aplicação. Tentando acompanhar essas mudanças, muitos frameworks foram desenvolvidos, e agora a comunidade de JavaScript vem sofrendo de uma overdose de frameworks. Mas, mesmo entre tanta porcaria, 3 prevaleceram e se destacam bastante nos dias de hoje: o Angular, o Vue e o React. Nesse vídeo, cobrirei vários aspectos de cada um desses frameworks, e assim você poderá analisar qual deles te atende melhor. O objetivo aqui é te fornecer todos os pontos para que você tenha um embasamento forte e consiga julgar de forma geral qual o melhor framework para você. E caso apareça algum novo framework ano que vem ou depois, você poderá analisá-lo a partir dos pontos que são levantados aqui. Resumo dos frameworks. Antes da gente começar a entrar em detalhes mais técnicos, vamos conhecer um pouco do histórico desses frameworks e entender de forma resumida cada um deles. Angular. Dos 3, o Angular é o mais antigo, tendo sido desenvolvido e lançado pela Google em 2010. Apesar do lançamento da sua primeira versão ter acontecido há 10 anos atrás, em 2016 houve uma grande mudança no framework com o lançamento da sua versão 2, e é dela que vamos falar aqui. Desde seu lançamento, o framework vem recebendo atualizações constantes, e atualmente está na versão 10, que foi lançada em junho de 2020. O Angular é construído em cima do TypeScript, que é uma ferramenta que permite programar JavaScript de forma tipada. Ele vem sendo a escolha principal de empresas grandes na hora de escolher um framework front-end devido à sua robustez e padronização, e é muito comum encontrarmos o Angular em bancos e órgãos públicos aqui do Brasil. Vue. Também conhecido como Vue.js, este é o mais novo dos frameworks. Ele foi desenvolvido por um antigo funcionário da Google, o Ivan Yu, em 2014, e nos últimos 3 anos teve um avanço surpreendente na sua popularidade. A última versão estável do framework é a 2.6, que foi lançada em fevereiro de 2019. O suporte do Vue é mantido pela comunidade através do Patreon, e atualmente existe uma versão 3.0 em beta, que promete adicionar a possibilidade de desenvolver usando o TypeScript. O Vue está rapidamente conquistando o coração daqueles que o descobrem. A razão é que ele foi desenvolvido inicialmente para ajudar designers que tinham pouca experiência com programação. Isso o tornou um framework muito fácil de aprender, tendo uma das menores barreiras de entrada no mercado. React. O React foi desenvolvido pelo Facebook e lançado em 2013, e é usado intensivamente pela empresa em seus produtos. Existe uma controvérsia na denominação do que é o React, mas nesse vídeo eu o chamarei de framework. A última versão estável do framework é a 16 e foi lançada em 2018, mas ele vem recebendo atualizações constantes desde então. O React é um dos frameworks preferidos pelos desenvolvedores na hora de programar o seu front-end. Os projetos vão desde MVPs rápidos até sistemas grandes e complexos, e ele é usado por empresas enormes como o Instagram, Netflix e o Walmart. Comunidade e evolução do framework. Agora que já estamos familiarizados com o histórico de cada framework, vamos dar uma olhada no comportamento das suas comunidades e avaliar o desempenho de cada um deles. Como Angular e React são palavras comuns no inglês, é bem difícil analisar qualquer coisa com precisão através do Google Trends. Então, uma boa métrica para a gente tentar medir a popularidade do framework é a quantidade de estrelas no seu repositório no GitHub. Nesse gráfico, podemos ver que uma grande mudança começou a acontecer no meio de 2016, onde o Vue entrou em disparada e em 2018 conseguiu ultrapassar o React. Então, no quesito estrelinhas, o Vue é o campeão. Já notamos que o número de estrelas no repositório de cada um deles continuou crescente ao longo dos anos, e que eles vieram sendo atualizados com frequência, o que indica que estão a todo vapor. Quando comparamos os repositórios do Vue e do React, notamos que eles têm um número de watts, estrelas e forks bem parecidos, mas o Vue tem bem menos contribuições se comparando com o Angular e o React. Uma possível explicação é que o Vue é mantido completamente pela comunidade open source, enquanto o Angular e o React têm uma participação significativa dos funcionários da Google e do Facebook, contribuindo nos seus repositórios. Pelas estatísticas, todos os 3 projetos têm seu desenvolvimento bem ativo, e é bem provável que continuem assim no futuro. Mercado de trabalho. Para tentar entender como estava a demanda por profissionais de cada um dos frameworks aqui no Brasil,
Eu fui no LinkedIn e pesquisei por vagas em cada uma delas, separando a pesquisa por nível. Como o LinkedIn não tinha uma separação clara entre pleno e sênior, tive que juntar os dois em um só. Como podemos ver no gráfico, o Angular domina disparado em todos os cargos. Isso se dá à incrível dominância que o framework tem no mercado brasileiro. Muitos bancos e instituições públicas utilizam o Angular como o framework front-end principal. Análise técnica. Agora partiremos para uma análise mais técnica dos frameworks, e para isso levaremos em conta algumas características importantes, sendo as principais o peso do framework e o tempo de carregamento das suas páginas, os componentes disponíveis e a curva de aprendizado. Quanto ao peso e tempo de carregamento, o tamanho das bibliotecas após o build são, no React 116 KB, no Vue 91 KB, e no Angular depende do tamanho do bundle criado, mas no geral tende a ser maior do que os outros dois. E claro, se você usar uma CDN, é bem provável que o usuário já tenha um framework baixado no seu navegador. Componentes. Os componentes têm um papel fundamental nos três frameworks. E um componente geralmente é um código que recebe um ou mais dados e muda seu comportamento baseado nisso. Esse comportamento geralmente é a mudança em alguma parte da interface do sistema. O uso de componentes torna mais fácil a reutilização de código. No Angular, os componentes geralmente se referem a diretivas. As diretivas são marcadores em um elemento DOM, como um atributo, que informam ao Angular para anexar um comportamento específico a um elemento existente. Além disso, o Angular tem uma separação clara nos seus componentes, deixando a interface em arquivos CSS e código HTML e o comportamento do componente em um código JavaScript. Essa é uma das principais diferenças entre o Angular e o React. De um jeito bem curioso e interessante, o React combina a interface e o comportamento do componente em um único lugar, ou seja, no React, a mesma parte do código é responsável por criar um elemento de interface e por ditar o seu comportamento. Vue. Assim como no React, no Vue a interface e o comportamento do componente estão em um só lugar. Complementarmente, o Vue é altamente customizável, o que permite que ele se integre facilmente a templates HTML e utilize bibliotecas como Bootstrap com facilidade. Curva de aprendizado do Angular. Como o Angular é uma solução completa, ele é o mais difícil dos frameworks para se aprender. Caso queira dominá-lo, você precisará aprender outras ferramentas e conceitos complexos, como TypeScript, MVC e RxJS. Quanto ao React, diferente do Angular, ele não é um framework completo, e você precisará instalar componentes por fora, até mesmo para configurar o sistema de rotas da sua aplicação. Isso faz com que a dificuldade para aprender o core do framework seja simples, porém, a dificuldade dependerá das funcionalidades que você precisará para o seu primeiro projeto. Além disso, como o ReactJS te traz muita liberdade, aprender ele não significa necessariamente que você estará aprendendo a usar as melhores práticas. Vue é o mais fácil de aprender dos três, pois ele foi construído com esse propósito. Como ele é simples e não tem muitas funcionalidades e detalhes que você precisa estar atento, então a curva de aprendizado é bem pequena. Quem vence? O Angular é o mais maduro dos frameworks, possui uma boa e ampla comunidade e entrega a solução completa de ponta a ponta. Tudo que você precisará para o seu front-end já estará no framework. No entanto, ele pode ser bem difícil de aprender. Suas ferramentas e conceitos de desenvolvimento podem assustar e afastar os desenvolvedores mais iniciantes. É uma boa escolha para empresas com grandes times e que possuem desenvolvedores que já conhecem e trabalham bem com linguagens fortemente tipadas. O React existe há tempo suficiente para considerarmos ele um framework maduro. Além de possuir uma comunidade enorme e ser bem aceito pelos desenvolvedores, o mercado de trabalho para o React é muito bom, e a tendência é que seja muito melhor no futuro. A falta de padronização dos projetos acaba gerando projetos pouco escaláveis e de difícil manutenção. É uma boa escolha para alguém que está começando no mundo dos frameworks front-end, para startups e desenvolvedores que curtem tecnologias mais flexíveis. O Vue é o caçula, e diferente dos outros dois, não é mantido por um gigante da tecnologia. No entanto, ele vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos e vem crescendo como uma concorrente de peso para o Angular e o React. Está tendo um papel importante entre as grandes corporações chinesas, como o Alibaba e a Baidu, sendo o principal framework da China. Porém, vale a pena observar como ele evoluirá no futuro, tendo bastante cuidado antes de se jogar de cara no framework. É uma boa escolha entre os web designers e para quem prefere simplicidade, mas também gosta de tecnologias flexíveis. Conclusão. No fim, a conclusão desse debate é que depende. Cada uma dessas bibliotecas tem suas vantagens e desvantagens. Para escolher um deles com sabedoria, você precisará analisar o seu projeto e, a partir das necessidades dele, decidir qual destes frameworks melhor te atenderá. Independente da ferramenta, o melhor programador front-end é aquele que domina o JavaScript, que se vira com o que tem e que não tem medo de aprender coisas novas e mudar.
Então é isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreve, deixa o seu like e manda para aquele seu amigo que está em dúvida sobre qual framework escolher. Beleza? Então até a próxima e tchau, tchau.